do livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, que certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. Outras traduções, com muita abnegação, e outras com muito desvelo. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Repita comigo: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Espírito Santo, nós te louvamos por essa noite, por mais esse dia de vida, porque as tuas misericórdias nessa manhã já se renovaram sobre nós. Obrigado, Senhor, por estarmos chegando até aqui. Ebenezer, tudo pela tua graça até aqui nos tem ajudado, Senhor. Nós te pedimos que nesse dia 4 de dezembro, ou quando essa transmissão for acessada, onde o som dessa palavra chegar, independente do dia e do horário, que o Senhor fale, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós te cultuamos, nós tributamos louvores, ofertas, para que o Senhor descesse, falasse conosco e nos abençoasse. Nós queremos, Senhor, te ouvir. Que todas as vozes contrárias do medo, da preocupação, do cansaço, da ansiedade, do celular, do relógio, da agitação ou da movimentação de alguém, que todas as vozes nessa hora sejam silenciadas, para ouvirmos apenas a voz do Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, existem algumas batalhas na vida que elas vão se prolongar por um tempo que a gente não estava planejando. Existem batalhas da nossa vida que vão durar muito mais do que um dia nós pensamos que duraria. E não posso te enganar, haverá algumas batalhas na sua vida que te acompanharão a vida inteira. A Bíblia nos fala de uma mulher
que a Bíblia não cita o nome, apenas a chama pelo lugar que ela morava, sunamita, porque vinha de Sunem. Essa mulher era rica, não era uma viúva como o início desse texto cita. Ela não tinha aquilo que as mulheres da época buscavam: descendência. A mulher que não engravidasse era considerada maldita. E essa era a história dessa mulher. E quem é que pode fazer alguém engravidar se não for Deus? De algo que parece tão simples. Quando lemos a história de Ana, a Bíblia diz que Deus fechou o ventre de Ana. E se Deus fecha, quem vai abrir? E se Deus abre, quem consegue fechar? Essa mulher enfrentava uma batalha, e nós não sabemos quanto tempo. E tem batalhas na nossa vida que, se elas perduram demais, ou se elas nos acompanham por anos, décadas, nós corremos o risco de nos abrigar em muitas outras coisas, como as bebidas, como as drogas, como o pecado. Tem gente que, ao não conseguir lidar muito bem com as guerras dessa vida, se escondem atrás de coisas que nem pecado parecem, como o trabalho. Tem gente que se esconde atrás do trabalho, como tem aqueles que se escondem atrás da pornografia, como tem aqueles que se escondem atrás de um copo de cerveja, bota uma foto, uma selfie sorrindo, e só ele sabe a batalha ou a angústia que está tentando esconder naquela foto. A Bíblia vai dizer que essa mulher, com uma batalha que perdurava há muito tempo, certamente tentando fazer tudo o que podia ser feito, porque era uma mulher rica. E gente rica busca tratamento, se sabe que tem médico em outro país, vai atrás. E um dia vai passar um profeta por ali, aquela mulher, ela diz para o teu marido: vamos chamar esse homem para comer em casa. Esse homem come uma vez, esse homem come outras vezes. A caminhada de um profeta a pé, nessa distância de Sunem, geralmente era 17 quilômetros. Essa mulher fica com dó desse homem, chama para comer na sua casa. Mas depois, à medida que o tempo passa, e tem um ditado, que você conhece uma pessoa só depois de comer um saco de sal com ela. Essa mulher certamente vai reparar, não só por algumas andanças ou por fazer oração durante uma refeição, que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Ela diz assim para o seu marido: vamos fazer um quarto para este homem. Esse homem precisa descansar nesse percurso. Vamos pôr uma escrivaninha, uma mesa, uma cadeira e uma cama. Aquele profeta vai ficar tão constrangido com tanta honra. E todo profeta, ele andava com auxiliar de profeta. Jesus vai mandar a gente fazer discípulos de 2 em 2. Sempre precisa ter alguém sendo preparado, porque isso é um costume das escolas de profeta do Antigo Testamento. Elias prepara Eliseu, Eliseu está preparando Geazi. Você não vê Moisés sozinho. Era para ele e para mais alguém. E ele fica tão constrangido que ele vai dizer para o seu aprendiz de profeta, Geazi: pergunta a essa mulher, o que nós podemos fazer por ela? O profeta Eliseu, ele era um homem muito respeitado na nação. O rei pedia conselho para ele, e ele conseguia chegar no palácio e todo mundo ter que parar para ouvir Eliseu. As duas pessoas mais importantes de uma nação eram o comandante do exército, porque eram nações que viviam em guerra, e o rei dessa nação. Eliseu diz assim: Geazi, pergunta para ela se existe alguma coisa que nós podemos conversar com o rei ou conversar com o comandante do exército para ajudar essa mulher. E Geazi vai então, fala para ela, eu não sei o nome dela, certamente o chamou pelo nome, ele sabia, eu não sei. E diz assim: existe alguma coisa que nós podemos fazer por você? O profeta lá está perguntando. Ela diz assim: fala para ele que eu estou bem, eu habito no meio do meu povo,
E eu quero chamar a sua atenção só para essa frase essa noite: eu estou bem, porque eu habito no meio do meu povo. Essa mulher tinha uma guerra. Essa mulher travava uma batalha dentro dela, ou dentro do quarto dela, no leito conjugal dela. Essa mulher, não sei quantas batalhas talvez travou na medicina, em consultórios da época. Eu não sei quantos remédios caseiros alguém indicou para essa mulher. Toma isso aqui, isso que é bom para engravidar. Determinado tempo da lua, o povo era cheio disso. Quantas guerras ela enfrentava. Só que ela não se escondeu em casa. Ela não se escondeu nos vícios. Ela não se escondeu no trabalho. Ela não se tornou uma mulher amargurada. Porque tem gente que pelas guerras não quer ver ninguém. Ela podia fingir que a caminhada do profeta não tinha nada a ver com ela. Ela oferecia, ela se entregava, ela se doava, ela pensava no bem dos outros. É aquela mulher que guarda um pouco da sua batalha para ajudar os outros nas suas guerras. E ela diz: e eu queria te perguntar essa noite, por favor, preste a máxima da atenção, não porque você não esteja, mas para você entender a profundidade dessa pergunta. O que eu posso falar hoje com o presidente da República a seu respeito? Fala lá a minha aposentadoria. Fala que eu estou precisando de um emprego. Entrei no INSS há tanto tempo. Fala lá com a herança. O que eu posso falar hoje com o ministro do Supremo por você? Fala com aquela ação minha na justiça. Imagina a complexidade. Vai lá falar com o prefeito. Fala lá que vem um desconto a mais no meu salário. Não estou conseguindo falar com o homem. Olha o que o profeta propõe para aquela mulher. Ela disse assim: não, eu estou bem. Eu vivo no meio do meu povo. Essa mulher encontrou uma suficiência. Não foi no vício, não foi nos homens em quem indica. Essa mulher encontrou uma suficiência, não foi na amargura. Essa mulher encontrou uma suficiência na comunhão do povo com quem ela habitava. E é isso que eu quero ministrar essa noite aqui para você. Vai ter guerras que você não vai vencer tão rápido. Eu não posso te enganar essa noite. Eu não sou ilusionista de Bíblia. O Senhor Jesus, nesse mundo vocês vão passar por aflições. O salmista diz assim: o choro dura uma noite. Modo de falar, tem gente que dura uma noite, tem pessoas que o choro dura semanas, tem gente que o choro ultrapassa anos. Cada um está enfrentando uma guerra, e tem guerras que não vão ser vencidas tão rápidas assim. Tem guerras que vão perdurar anos. Davi era um homem de guerra. Davi enfrenta guerras dos 17 ao 40 com um homem chamado Saul, e dos 40, bem próximo ao centenário, Davi vai enfrentar guerras com os inimigos do povo de Deus, filisteus. Tem guerras que não se resolvem tão rápidas. Tem guerras que se prolongam. Tem processos judiciais que ultrapassam anos. E onde nós vamos nos abrigar? Onde nós vamos encontrar a nossa suficiência? Repita comigo: na comunhão do povo de Deus. Existe uma suficiência que em meio às guerras prolongadas da vida, você só vai conseguir encontrar na comunhão do povo de Deus. Existem algumas bênçãos para habitar no meio do povo. A primeira é a proteção. Repita comigo: proteção.
Deus se compromete a te proteger enquanto você estiver no meio do povo dele. Jesus disse a Pedro, Mateus 16, 18: eu te digo que tu és pedra, e sob esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno pode prevalecer contra você. O diabo pode te derrubar, mas o diabo não derruba a igreja do Senhor. Há uma suficiência de proteção no meio da comunhão. Quando eu digo proteção, não é só no sentido de te proteger como um muro, mas também de te livrar. Se tem alguém aqui que anda sozinho, que não tem comunhão, que não tem suficiência, você é tentado e você cai no pecado sem ter ninguém para te ajudar. Mas quando você anda junto com alguém, quando a gente anda junto com alguém, as pessoas nos conhecem pelo olhar, pelo semblante. A pessoa percebe se a gente está sofrendo, se a gente está sorrindo, se a gente está querendo sair da presença de Deus. E se nós temos um amigo em Cristo na comunhão, alguém vai dizer: ei, presta atenção, o lugar que você anda indo não é um lugar bom. Cuidado de ficar conversando com mulher dos outros aí no local de trabalho. Irmã, eu estou vendo que você está postando muito foto sozinha. Você é casada, irmã. Mas se você não anda no meio da comunhão, não vai ter ninguém para te livrar. Deus nos livra através de alguém. Repita comigo: existe uma suficiência na comunhão. Essa mulher diz assim: não precisa falar com o presidente nem com o comandante do exército. Eu habito no meio do meu povo. O que me falta não é maior do que o que eu encontrei na comunhão. É isso que essa mulher está dizendo. Todo programa jornalístico, toda reportagem que vai falar de animais, do meio animal, vai mostrar que o leão, por mais que ele seja considerado o rei da selva, tão forte, que até no andar dele ele inspira autoridade, ele não ataca uma manada de animaizinhos mais frágeis, ele não ataca, mas ele fica na mira, e ele fica esperando, e os animaizinhos todos atravessam o rio, e ele fica olhando, mas tem um que se distrai com a árvore e não atravessa o rio, e fica sozinho para trás, e o leão então vai e traga. Essa imagem que o apóstolo Pedro quer nos passar em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada sobre a face da terra. Repita comigo: eu sou protegido na comunhão. Existe um livramento na comunhão. Você quer guardar a sua vida? Você quer guardar o seu casamento? Você quer guardar o seu ministério? Pare de andar sozinho. Pare de andar sozinho. Encontre a suficiência na comunhão. Existe uma outra bênção, além da proteção, que a gente encontra na comunhão. Repita comigo: encorajamento. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque subtenderia que tem mentira aqui, mas quem nunca se sentiu desanimado? Quem nunca em algum momento da vida não pensou em desistir de algo? Num bom termo que se diz chutar o pau da barraca. Davi, o adorador,
o arpista, o salmista, o homem segundo o coração de Deus. Teve um momento que ele não aguentou, e a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 23:16 que chega Jonatas e diz assim para Davi: Davi, Deus vai te guardar. Davi, Deus vai te honrar. Davi, Deus é contigo. E a Bíblia diz que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi no Senhor. Nós precisamos de pessoas que nos encorajem, porque nem todo momento a gente vai querer orar, não é toda vez que dá vontade de vir à igreja, não é toda vez que a gente quer prosseguir, e nós precisamos ter gente para dizer: irmão, levanta, irmão, Deus tem plano na tua vida, não é hora de parar, não é hora de desistir, você está mais perto do que você imagina. Agora, se você não tem ninguém, se você não anda em comunhão, quem é que vai te encorajar quando você estiver pensando em desistir? Salomão escreve em Eclesiastes dizendo: é melhor serem dois do que um. Texto que se lê em casamento, mas não é para casamento, é para comunhão. Ele diz: se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro aquece. Mas se estiver sozinho, quem é que vai levantar? Repita comigo: eu preciso parar. Diga assim: eu preciso parar com essa ideia orgulhosa de andar sozinho na igreja. Encorajamento, livramento. E uma terceira coisa que Deus entrega na comunhão, repita comigo: unção. Unção. Diga mais forte: unção. Eu sei que você já ouviu esse termo, talvez você não sabe definir, mas você sabe quando acontece. O culto estava ungido. Não, a gente consegue um pouco delimitar a unção. Nossa, eu estava orando hoje, eu senti uma unção no meu quarto. O que é a unção? É quando o poder de Deus desce. E quando nós estamos em comunhão, a unção de Deus desce. Está no Salmo 133, a unção de Deus desce. E essa unção é que te dá vitória diante dos problemas e dos inimigos que sozinho você não está conseguindo. Irmão, tem coisas que por mais que você seja forte, inteligente, por mais que você conheça de tudo, você sempre for bam no assunto, tem coisas que tem hora que não vai. Sim ou não? Aí você precisa da unção de Deus, e a unção está na comunhão. Mateus 18, versículo 18, Jesus diz assim: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Versículo 19, aquilo que vocês concordarem pedindo ao Pai vai ser concedido. Versículo 20, onde 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou junto. Jesus disse que se nós estivermos em comunhão, Ele liga no céu que a gente liga na terra. Ele diz que a gente nem precisa ficar insistindo muito não. Se a gente pedir, Ele já libera na hora. E Ele diz, e não precisa ter uma multidão, e nem som e nem microfone não. Se 2 da gente estiver junto no nome dEle, Ele está ali no meio. Repita comigo: existe uma suficiência na comunhão. Por isso que essa mulher, quando ela recebe um convite, ela recebe um cartão de crédito ilimitado, ela recebe um cheque em branco já assinado, para ser conhecida, para ser famosa, para ter tudo o que materialmente alguém gostaria. Essa mulher diz assim: eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, eu estou vencendo as minhas guerras junto com o meu povo, eu estou vencendo as minhas dificuldades junto com o meu povo. Você pode olhar para alguém próximo a você e dizer assim: não caia na besteira de andar sozinho.
É por isso que você vai entender que o diabo vai armar as piores arapucas para que você viva isolado, para que você não queira ter amizades, para que você se guarde de pedir ajuda ou oração. Jesus disse que no fim dos tempos o amor, o que aconteceria com o amor no fim dos tempos? Esfriaria. É uma tendência desse tempo, que ficou muito confirmado após a epidemia. As pessoas se verem por uma tela de televisão, mas não conseguirem mais dar as mãos. As pessoas ficarem longe. Os 5.000 amigos do Facebook, que se você estiver passando dificuldade, não apareçam na porta da sua casa. Um monte de contato no Facebook, um monte de grupo no WhatsApp, que talvez só vai ler o seu status chorando e nem vai perguntar se pode te ajudar em alguma coisa. Pastor, mas eu já sofri tanto com gente. Eu não consigo conversar mais com ninguém não, porque já aproveitaram tanto da minha bondade, da minha inocência. Os problemas que você já enfrentou até aqui com pessoas, com igrejas e com ministros de Deus, não anulam essa verdade. Existe uma suficiência na comunhão. Tudo pode virar um aprendizado na tua vida, só não pode virar uma mentira do diabo para roubar o poder de um dos princípios mais poderosos que Jesus nos ensinou: a comunhão. Por isso, irmãos, que nós temos insistido culto após culto, de um culto de Natal. O culto vai ser aqui, as apresentações vão ser aqui, culto aberto para todo mundo, e vai ter um jantar depois. Porque é pago, porque tudo que a gente come é pago. Vai ter um buffet pago, e vai ter refrigerante pago, e até o local está sendo pago. Por isso. Mas por quê? Para que ir para retiro? Porque existe um poder na comunhão. Por que tem casas de oração? Por que a gente faz reuniões na cidade em grupo? Se é tão melhor a gente só vir aqui na igreja. Porque existe uma suficiência na comunhão. Existe uma suficiência na comunhão. Eu e você precisamos valorizar essa comunhão, porque nem toda guerra vai ser vencida muito rápida, porque haverá batalhas que se prolongarão muito, e a única força que vai te encorajar para continuar até a hora que essa batalha findar, vai vir de pessoas. Porque a unção para derrubar essas resistências, você diz, não é possível, só pode ser o diabo. Tem coisa que vai ser só, é o diabo mesmo. É o diabo, vai fazer o quê? Já repreendi, já jejuei, é o diabo mesmo. Você precisa ter unção de Deus, e essa unção vai ser encontrada aqui na comunhão. Mas eu jejuo em casa, eu oro, eu desço a madrugada, experimento andar junto com o povo de Deus para ver se essa resistência não se quebra. Pastor, mas já faz ano, irmão, eu não posso te garantir tempo, mas eu posso te garantir a profundidade dos princípios bíblicos. O choro pode durar um dia, pode durar uma noite, pode durar um mês, pode durar anos, mas algo é certo: a alegria de Deus virá raiando ao amanhecer. Vai chegar a hora que a vitória aparece, vai chegar a hora que o gigante tomba, vai chegar a hora que Davi vai cantar que os seus inimigos morreram. Mas até essa hora chegar, a gente, ainda mais a gente que gosta das coisas para ontem. Tem gente que diz assim: nossa, antigamente parece que o Natal tinha tanto valor, hoje as coisas, né? Já ouviu isso? Parece que o povo nem liga muito com o Natal. Por quê, irmão? Porque antes
Você comia panetone só no Natal, você comia comida boa só no Natal, tomava refrigerante só no Natal, via a família só no Natal, mas agora você vê a família toda hora, você faz uma chamada de vídeo, você come o panetone, o pernil a hora que você quiser, você encontra, é muito fácil andar 500, 600 quilômetros antigamente, não. É por isso que parece que não tem tanto valor as coisas assim, é porque a gente gosta muito de coisa para ontem. Hoje tudo é muito fácil. Antigamente esperava no Natal para ganhar uma bicicleta, um tênis. Hoje você dá a bicicleta esse mês e o tênis no outro. Hoje tudo ficou muito acessível, o que faz perder a noção de valor e de tempo. Essa mulher disse: eu habito no meio do meu povo. Mas você pode dizer também: eu ando sozinho porque eu sou amargurado. E aí não adianta ter um casamento bom, nem a riqueza que essa mulher tinha. Parece que nada vai surtir efeito se você andar sozinho. Essa mulher supriu o que ela não tinha, porque vivia em comunhão. Mas tem gente que tem tudo e não supre o seu vazio, porque anda sozinho, isolado. Valorize a comunhão, mas sabe, promova a comunhão. Chame alguém para ir comer na sua casa. Está chegando o Natal, em vez de dar presente para a gente que vai te dar presente de volta, a Bíblia diz assim: quando você fizer um banquete, faça um banquete para gente que nunca vai conseguir te recompensar. Porque tem gente que gosta de dar presente para ver se o outro dá um presente maior. Tem gente que gosta de fazer comida para ver se é chamado depois. Faça alguma coisa por alguém que nunca vai conseguir te recompensar. Valorize a comunhão. Em vez de você pensar se vai nesse culto de Natal ou não, fala assim: eu vou, mas eu estou deixando aqui R$50 se tiver alguém que não tem condição para ir. Eu gostaria de abrir uma casa de oração lá na minha casa, porque Deus me deu uma varanda, Deus me deu uma casa. Eu queria ter um grupo de estudo bíblico lá na minha casa. Valorize a comunhão. Porque quando a luta demorar, quando os seus joelhos no chão cansar, quando o seu louvor não subir tal alto, vai ter alguém perto para te encorajar, te ouvir, ou no mínimo, como aconteceu com Jesus no Getsemane, vai estar tirando um cochilo e até roncando quando você achou que ia estar orando por você, mas só de ter alguém por perto tá bom. Amém. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. O diabo muitas vezes quer te fazer ver defeito nas pessoas, quer te fazer desconfiar das pessoas. O diabo muitas vezes quer causar lembranças de traumas que você já enfrentou com alguém. Tem gente que, por já ter sofrido em alguma igreja, diz assim: agora eu não quero envolver com nada, é só você mesmo, vou até sentar no fundo porque eu vou embora mais rápido. E você não percebe que isso é uma estratégia para te destruir. Isso é uma estratégia para você sofrer sozinho. Isso é uma estratégia para o inimigo te tragar. Mas nós estamos hoje ouvindo essa palavra. O Senhor está falando conosco hoje através da palavra, para que a gente seja encorajado quando a gente quiser parar, para que a gente seja livrado quando nós estivermos escorregando, caindo no laço do passarinheiro, para que a gente receba unção para derrubar os gigantes que até hoje insistem em nos afrontar. Talvez você está sofrendo tanto, mas você não quer conversar, porque já te ouviram e já te julgaram. Talvez você não quer pedir oração para ninguém, porque vai que alguém fica sabendo do seu problema. Talvez você prefere se isolar, porque se a pessoa ficar um pouco com você, ela percebe que você não está bem. Você não quer mostrar para alguém que as coisas estão piores do que se imagina.
Não viva isolado. Nós precisamos andar em comunhão. Eu quero te convidar nessa hora. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não me leve a mal. Isso é preciso dentro da igreja. Igreja é família e a gente precisa dar as mãos. Eu queria te convidar a dar a mão para alguém nessa hora. Ah, pastor, eu não gosto disso na igreja. Mas é preciso, tem coisas que é vida de igreja. Não gosto quando pede para olhar para o lado, mas é preciso, isso gera comunhão. Deus não nos criou para vivermos isolados. Se a gente precisa muitas vezes ser protegido, se a gente precisa muitas vezes ser encorajado, se a gente precisa da unção para vencer gigantes, o irmão que está do nosso lado também precisa. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque quando você planta, quem colhe é você. Eu quero te convidar de mãos dadas. Se você não sabe o nome de quem está do seu lado, que você pergunte. E na sua sinceridade, oração não precisa ser longa nem bonita, mas na sua sinceridade, eu queria te convidar a orar por essa pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos por todos os que estão aqui essa noite, por aqueles que nos assistem pelas redes sociais, por aqueles que por algum problema, viagem, enfermidade, não puderam estar aqui. Visita-os nessa hora, cure os que estão doentes, fortalece os que estão fracos, anima aqueles que abateram na caminhada, Senhor. Senhor, deixa uma bênção. A tua palavra diz que o Senhor, quando os irmãos estão juntos, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ordena a bênção sobre nós, ordena a vida física, mental, emocional e espiritual. Senhor, acalenta cada coração que talvez esteja dolorido. Levanta os joelhos, Senhor, que estão cansados, aqueles cujas vozes, Senhor, já estão secando de tanto clamar. Estenda as tuas mãos, Senhor, e abençoa o teu povo essa noite, no nome de Jesus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos. Levante a mão do seu irmão, olha para ele e diga assim: na força do Espírito Santo, e na força do Espírito, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos
cantarem. Unidos iremos andar, unidos. Aleluia. Irmãos, quando nós iniciamos a obra, como era um grupo pequeno ao redor de uma mesa, se um faltava, se aquele que foi convidado falou que vinha e não veio, um ligava, procurava. Cultive isso, cultive isso. Você chamou alguém que falou que ia vir e não veio, pergunta para essa pessoa, diga que você orou por ela, porque que nós oramos por todo mundo hoje. Você sentiu a falta de alguém, faz alguém que há muito tempo não vem, sentava aí perto de você, pergunte. Você que ainda não deu o nome para o culto de Natal, o culto vai ser aberto, igual eu disse aqui, o jantar na ETEC. Você que não deu o nome para o jantar, dê esse nome. Se você não tem condição alguma, bota lá o seu nome, diga: eu não tenho condição, se alguém puder ofertar, eu gostaria. Não vou expor seu nome para alguém, mas a gente ajuda a participar conosco, amém? E chegou a maquininha do cartão de crédito para alguém que quer pagar o retiro parcelado. Aí está lá todos os planos e as taxas, está lá atrás, é só você se informar. Dá para pagar em até 6 vezes o retiro aí em Pradópolis, amém? Domingo, a última Santa Ceia do ano, não falte, amém? Santa Ceia é a festa da comunhão, não falte da Santa Ceia, a última do ano. Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com todos.